Good news, boas notícias para você. Good news, boas notícias para você. Nós queremos falar sobre as boas notícias. É claro que, olha só, a gente não precisa de ir atrás de más notícias, não é verdade? É só abrir as redes sociais, é só ligar a televisão, é só parar numa fila ou no banco, na padaria, que as pessoas estão compartilhando as más notícias, e é impressionante como é que as más notícias, elas são assim, divulgadas e propagadas, compartilhadas de uma maneira muito rápida, né? Através do WhatsApp, das redes sociais. Mas as boas notícias, elas precisam também de, acelerar e correr, né? Dizem que as más notícias correm rápido, mas as boas notícias, elas alcançam não apenas esse tempo, mas a eternidade. Então, vamos fazer um pacto aqui de 6 semanas de good news, de boas notícias. Eu tenho uma boa notícia para você, a Bíblia tem uma boa notícia para você, nós temos uma boa notícia para você. Acredite, a melhor notícia que você vai ouvir nessa noite não está nas redes sociais, não estão aí nos jornais, não é, de circulação, mas a melhor notícia que você vai ouvir hoje está aqui, é a palavra de Deus, tá bom? Então veja bem, se as redes sociais estão lotadas aí de más notícias e o mundo é uma fábrica de má notícia, né? Em contrapartida, nós temos o Evangelho, que é uma ótima notícia do céu. Jesus Cristo, ele é a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. E você é um gerador de boas notícias, tá bom? Então pare de ficar ouvindo aí as más notícias e vamos trabalhar com as boas notícias, tá joia? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre mensagem número 1, vencendo as tentações. Vencendo as tentações. Acredite, todos nós somos tentados e somos muito tentados, acredite. Até Jesus, o Filho de Deus, estando aqui nessa terra, ele foi tentado. Mas olha só, Jesus, ele venceu a tentação. A gente pode ter bom ânimo, né? Jesus Cristo disse assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas fiquem tranquilos, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Existe alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais. E olha, ele está acima da dor, da depressão, da má notícia, da provação, da tribulação, da tentação, está o nosso Deus. Acredite, Mateus 26, 41 diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. São palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de Mateus. E Jesus disse assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Jesus já foi logo dando aqui 2 chaves preciosas, que é vigiar e orar para que não caiamos em tentação. A Bíblia disse assim, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós somos tentados, não é verdade? E a palavra de Deus também diz que ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus, ele não tenta ninguém. Mas olha só, o inimigo das nossas almas, o tentador, este é quem lança as tentações. Mas 1 Coríntios 10, versículo 13 diz assim, vejam esta palavra, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possamos suportar. Acredite, existe uma saída. Essa é uma boa notícia, sim ou não? Existe uma boa saída. Então acredite, existe sempre uma saída. Jesus prometeu a Andréia, está aqui Andréia Gomes, olha, o Senhor, ele prometeu para nós que não sobreviria sobre nós tentação maior do que as nossas forças de suportar. Como Deus criou pessoas com emoções e com sentimentos, ele também nos fez com a capacidade de controlar e vencer as tentações da carne. E este é um assunto bíblico. Às vezes nós nos revestimos de uma aparente santidade, como se
nós fôssemos praticamente semideuses, intocáveis, né? Intentáveis, improváveis de provação, né? Às vezes nós tomamos este lugar aí, mas olha só, quem não confessa um pecado, provavelmente, né? Quem não confessa, quem deixa de confessar uma tentação, provavelmente vai confessar um pecado. Quando nós colocamos essas tentações para fora e nós conversamos a respeito, e quando nós então nos revestimos daquilo que a Bíblia nos orienta, algo precioso acontece. É que nós conseguimos tratar, né? Nós conseguimos tratar todas essas questões que tentam roubar aí, que tentam roubar de nós mesmos. Quando nós falamos de tentação, muitas pessoas vão achar que nós estamos falando de tentação da carne, tentações sexuais, mas não é só isso não, tá? Tem muitos outros tipos de tentação e no decorrer aqui da nossa mensagem nós vamos falar sobre isso. Olha só, a questão não é se nós seremos tentados, porque todos nós seremos, várias vezes só essa semana. A questão é de quando nós formos tentados, qual será a nossa reação? O que nós faremos no momento quando nós formos tentados? Então, essa, né, é a grande pergunta, é a pergunta que vale $1 milhão. Olha só, o que ganha a sua atenção, ganha você. Você precisa decididamente decidir fugir. Contra a tentação, a gente não enfrenta de peito aberto, contra a tentação a gente não parte para cima, contra a nossa tentação nós devemos o quê? Fugir. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas a tentação nós devemos fugir. Como vimos, toda a tentação começa onde? Começa num pensamento. Então quando você for tentado, redirecione sua atenção para outra coisa imediatamente. Então, o inimigo, ele não tem o poder de ler a sua mente, mas o inimigo ele trabalha com padrões, né, da humanidade. Ele é perito nisso, ele faz isso desde que o mundo é mundo. Ele conhece todos nós e ele não sabe o nosso futuro, mas ele sabe o nosso passado e os nossos padrões de comportamento. E cada vez que uma tentação foi lançada, a maneira como nós reagimos, principalmente nas últimas tentações. Eu sempre falo na nossa juventude que eu peço a Deus que quando eu estiver fraco, que meu espírito esteja forte, né? A carne, ela não deve ser colocada à prova, muito pelo contrário. A palavra de Deus disse, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Nós precisamos manter a carne em baixa e o espírito fortalecido, como diz Romanos, capítulo 8, há uma guerra, a carne milita, né, para o pecado e o espírito milita para as coisas de Deus. Então, se você mantém a carne em alta, o espírito está em baixo, mas se você mantém a carne em baixa, o espírito está em alta. Mas o inimigo, então, como ele conhece o nosso padrão de comportamento, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te atingir, ele vai tentar propor. E todas as vezes que ele lançar uma seta, né, nos pensamentos, e aqui, ó, eu tenho falado isso continuamente, essa é uma chave que você precisa de pegar. As maiores batalhas acontecem no campo da mente. Mais de 90% das coisas que nós pensamos e que nós temos medo, que nós sofremos com ansiedade, que nós estamos perturbados e angustiados, não irão acontecer. Está tudo aqui no campo da mente. O inimigo ele vai propondo, ele vai jogando seta. Os dardos inflamados do maligno são colocados aqui. E olha, quando vier aquela tentação contra você, você precisa rapidamente direcionar a sua atenção, a sua mente para uma outra coisa, tá? O que captura a sua atenção, o que ganhar a sua atenção, vai ganhar você. O que capturar a sua atenção vai ganhar o seu coração. Se tudo começa no pensamento, nós precisamos de armar a nossa mente para vencer essa arapuca e essa armadilha do diabo. E como é que você faz isso? Você vai ver lá que em Efésios capítulo 6, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, ele fala sobre o capacete,
da salvação. Você precisa estar com a sua mente guardada com a palavra de Deus. Veja só o que Jó disse no capítulo 31, no versículo 1. Ele diz assim, ó: fiz um acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Olha só esse texto de Jó. Davi orou assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Salmo 119, 37. Você já percebeu que quando você vê um anúncio de comida na televisão, você fica com fome? Não é? Como é que esse sentido, o da visão e o da audição, como que eles nos capturam? Né? Tá passando um anúncio na televisão, acredite, basta 1,6 milissegundos para que o seu sistema neurológico ele busque a informação. É muito rápido, é imperceptível. É por isso que é proibido, né? Não sei se você sabia disso, mas as mensagens subliminares que são mais rápidas do que a nossa capacidade de leitura visual, mas entre um frame e outro colocam-se mensagens, e esse tipo de estratégia de marketing, de guerrilha, é proibido na comunicação, porque os nossos olhos não conseguem ler, mas a nossa mente consegue capturar e fica presa no nosso subconsciente. Então é por isso que é por isso que Davi fala a respeito dos olhos. E acredite, né? Muitas vezes o primeiro olhar nós não podemos evitar, mas o segundo e o terceiro nós podemos evitar e devemos evitar. Manter a nossa mente limpa, não é? Fazer um detox espiritual, corpo, alma e espírito. Pois bem, quando alguém tosse do seu lado, as pessoas começam a tossir também. Quando alguém boceja, e é impressionante como é que atrai, né? Uma pessoa boceja aqui, provavelmente você na sua casa sentiu vontade de bocejar também. Por que que essa questão da sugestão é tão forte? O nome disso é o poder da sugestão. Lembra-se que eu falei que Satanás ele fica sugerindo, ele fica mandando dardos? O nome disso é poder da sugestão. O inimigo ele trabalha com o poder da sugestão e com as setas. E de acordo com a sua reação corporal e com as suas ações diante das setas e das sugestões que ele enviou, ele sabe se ele fisgou você ou não. Acredite, ele é perito em comportamento humano. Então, Satanás ele trabalha muito com o quê? Com sugestões e com padrão de comportamento. Por isso você precisa desviar o seu olhar e vencer, para vencer a tentação e repetidamente dizer, olha só, diga isso comigo: eu preciso parar de comer tanto. Talvez você tenha essa compulsão aí na comida. Olha, eu preciso parar de fumar. Tem pessoas que estão presas no vício do tabagismo, do alcoolismo. Eu preciso parar de beber. Eu preciso de gastar compulsivamente. O poder da sugestão tem levado as pessoas a consumirem muito mais grana. Olha quantas pessoas que estão atrás do seu dinheiro. É a internet, é os Flix da vida, né? É o Amazon Play, é o Disney Play, é o Google Play, é o Globoplay, é o Netflix, é o Amazon Prime. Tá todo mundo atrás do seu dinheiro. É a internet, é o plano de telefonia, é as Casas Bahia. Tá todo mundo levando você a um consumo exagerado. Promoções na televisão. Amanhã, quinta-feira, já começa propaganda de televisão de carro, não é? Promoção de carro. Por quê? Porque as concessionárias querem atrair a sua atenção para sexta, sábado e domingo irem até a uma agência de carro. Então esse poder da sugestão tem levado as pessoas a beberem mais, a fumarem mais, a comerem mais, a gastarem mais, né? As músicas que nós ouvimos têm sugerido que padrões de comportamento, de lascívia, de luxúria, de traição, de engano. Esse tipo de música não é para nós. Outro dia estava aqui eu, Francis, Chloé, aí na beirada da praia aqui, ouvindo uma música, começou a tocar uma música, a gente levantou e foi embora. Por quê?
porque é um padrão de música que nós não devemos ouvir e nós não devemos expor os nossos filhos a esse tipo de situação. Acredite, as músicas de hoje, sertanejas, funk, rock, têm modelado o padrão de comportamento da sociedade. As músicas de hoje têm modelado, é beber, é trair, enfim, não vou ficar fazendo propaganda aqui do inferno, não é verdade? Então, muita atenção o que entra aqui e o que entra aqui, tá bom? Vamos em frente? Hebreus 3:1 diz assim, ó. Hebreus 3:1. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Então, nós já falamos aqui sobre a guerra do pensamento, e se você procurar aqui na Escola da Fé, a gente está sempre trazendo esse tema, porque tudo começa aqui, não é verdade? No pensamento, as nossas decisões, o nosso sistema de crença, se ele está desajustado com a palavra de Deus, nós vamos decidir errado, e a gente vai sempre errar e pecar. Mas veja bem, Hebreus 3:1 fala que nós devemos fixar os nossos pensamentos em Jesus. Isso não pode ser algo, como é que eu posso dizer, teórico, não é? Devemos preencher os nossos pensamentos com oração, com palavra. A Bíblia diz que tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que adora, glorifica a Deus, isso deve ocupar os nossos pensamentos. Veja a instrução de Tiago 1:12. Diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, o alvo da tentação é te derrubar e te destruir. E a Bíblia fala que aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Nós precisamos nos fortalecer. O inimigo ele vai tentar uma vez, ele vai tentar duas, ele vai tentar três, porque ele vai na cobiça dos nossos olhos. Aquilo que faz o seu olhinho brilhar, aquilo que faz o seu olhinho brilhar, o diabo vai armar uma armadilha para que você caia. Então veja bem, se até Jesus foi tentado, imagine a gente. Você é uma pessoa que tem sempre caído nos mesmos buracos. Outro dia eu falei lá na igreja, em uma das mensagens, que eu orei a Jesus e falei assim, Jesus, eu estou cansado de cair sempre nos mesmos buracos. Não é? E foi uma oração sincera diante de Deus. Por quê? Porque há certas coisas que nós precisamos de vencer e de romper de uma vez por todas, tá? E essa precisa de ser uma reflexão nossa, diária. Pois bem, a prática, né? Quando você vence a tentação, você cresce. Quando você vence a tentação, você se aproxima do caráter de Cristo. Então, quando você consegue vencer uma tentação, você sai mais forte do outro lado. O inimigo ele sai enfraquecido. Ele vai tentar arrumar uma outra coisa para tentar te derrubar. Então, veja bem, a prática das qualidades, e lembra que nós falamos lá dos 9 aspectos do fruto do Espírito, inclusive ontem eu coloquei nas redes sociais aí sobre os 9 aspectos, né, do fruto do Espírito Santo: bondade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Lembra que eu coloquei lá domínio próprio, amor, fé, eu coloquei tudo lá. Pois bem, todas as vezes que nós fortalecemos e praticamos essas virtudes do fruto do Espírito Santo, nós saímos mais fortes do outro lado no momento da tentação e da provação. A integridade nossa, ela é construída em torno das possibilidades da desonestidade. Então, olha só, é nos momentos quando algo desonesto nos é proposto que nós construímos a nossa integridade. Lá na nossa igreja, na Rede Strongers, que é a nossa rede de homens, nós caminhamos em integridade, né? Retidão. Então, quando nós caminhamos em integridade, nós estamos dizendo que a desonestidade não vai nos alcançar. A integridade é construída em torno da possibilidade da desonestidade. A humildade, ela cresce quando nós recusamos
a sermos soberbos. O que é soberbo? Soberbo é aquele que tem uma autoimagem de si mesmo, né? Aquela pessoa que olha para baixo assim e fala assim, ah não, mas fulano não é igual a mim, ele acha que é melhor do que todo mundo. Então a humildade ela cresce quando nós recusamos a sermos soberbos. A bondade ela se desenvolve em momentos de ódio e ingratidão. Quando nós vencemos o ódio, a ingratidão, a traição, a bondade cresce. A paz, ela floresce, ela é estabelecida nas nossas vidas quando nós somos um agente de paz em tempos de guerra. Olha só, quantas coisas aqui, quantas tentações, viu que não é só tentação na área sexual, muito pelo contrário, né? Nós somos tentados a mentir, a ser desonestos, a sermos soberbos, acharmos que pelo fato de sermos cristãos nós somos melhor do que alguém, isso tudo, a ingratidão, o ódio, isso tudo nós somos tentados diariamente, o inimigo ele precisa de quebrar a cara, tá bom? Então hoje o meu desafio é você suportar todas essas cobiças, tá? Todas essas cobiças nós precisamos de vencer. Imoralidade, idolatria, avareza, a mentira, porque toda tentação se desenvolve em 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio do desejo, do eu quero. Se Satanás ele conseguir mexer aí dentro de você, e ele conseguir tocar o sininho do desejo e você achar que você precisa daquilo, ele fisgou você. E então ele vai colocar no seu coração o segundo passo, é o segundo estágio da tentação. O primeiro é o desejo, o segundo é da dúvida. Mas será que eu devo? Será que, mas só uma vez? A maior mentira é que é a última vez. Essa é a maior mentira de todas. Então veja bem, o primeiro é o desejo. Satanás conseguiu tocar o sininho do estímulo, ele te estimulou, ganhou a sua atenção, ele vai para o segundo passo, o passo da dúvida. Depois ele vai para o terceiro passo, que é o passo da decepção e da tristeza. Quando você cai, você é tentado e você cai naquela tentação, vem logo aquele sentimento dentro de você, por que eu fiz isso? Né? E aí vem aquela tristeza, tem gente que já nem sente mais tristeza, porque já está cauterizado, né? Então, mas olha só, quem ainda está sensível à voz do Espírito Santo, a Bíblia fala que Satanás, o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas falam assim, não, mas isso não é errado. Ah, mas todo mundo faz isso. Ah, mas todo mundo faz. Minha mãe já dizia, minha mãe está aqui, minha mãe já falava, meu filho, você não é todo mundo. Essa carta é uma carta maravilhosa. Você não é todo mundo. Então não é porque todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo está traindo, não é porque todo mundo está roubando, não é porque todo mundo está trapaceando, você também fará. Nós precisamos de dar bons exemplos. Então, o primeiro estágio, desejo. O segundo, dúvida. Terceiro, decepção e tristeza. E o quarto passo, ali o quarto estágio da tentação é o quê? É aquele sentimento de culpa. Então, Satanás ele vai colocar uma culpa. E é aquele sentimento do, e agora? E agora o que eu devo fazer? Já que eu caí mesmo, então Satanás vai falar assim, você fica aí, ó, pagando de crente, de filho de Deus, indo na igreja, mas eu sei quem é você. E você é um pecador, você é isso, você é aquilo. E ele vai tentar jogar na sua cara e ele vai tentar te ganhar aí, nesse momento do resultado do pecado, que é o momento da culpa. Ele vem com um caminhão de culpa e ele coloca nas suas costas. É nesse momento que nós devemos refutar esse sentimento e nos aproximarmos de Deus. E Ele é fiel. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, isso nos dá um alívio. Isso daí não é para a gente usar de forma... como é que eu posso falar aqui? Como se fosse qualquer coisa, não, porque o perdão de Deus custou muito caro, custou o sangue do Filho de Deus, né? Como se fosse qualquer coisa. Mas veja bem, você tem um advogado junto ao Pai que vai te purificar de todo pecado. Amém? Primeiro, você precisa, como vencer a tentação? Anota aí, ó, você vai precisar disso hoje ainda. Hoje ainda você vai precisar disso. Ó, ande na presença do Espírito. O que diz lá, Lucas 4, no versículo 1? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado para o deserto.
Por que eu falo que Jesus estava cheio do Espírito Santo? Porque Lucas capítulo 3 vai tratar exatamente do batismo de Jesus, naquele momento em que Jesus ele é batizado por João Batista, né? E ali o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e aí uma voz do céu brada em alta voz: eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito orgulho, em quem eu me comprazo, que me faz muito feliz. Olha, Deus falando do céu: este é o meu filho amado. Ah, Senhor, nós queremos ouvir isso também. Nós queremos ouvir Júnior, meu filho amado, Vanessa, minha filha amada. Fala seu nome aí. Olha só, Rick, meu filho amado, Lia, minha filha amada. Nós queremos ouvir o nosso Pai dizer, nós queremos ouvir da boca do nosso Deus: servo bom e fiel, entre para as bodas do Cordeiro. Vai ser bom demais, hein? Eita! Mas para isso nós precisamos de andar em espírito. Você precisa de andar em espírito, filhão. Você não pode só ligar o modo crente no sábado e no domingo, na quarta-feira à noite. Não pode. Você tem que manter, o Pai tá on, nós também estamos online com ele, nós somos um. Então veja bem, Jesus, Lucas capítulo 3, cheio do Espírito Santo, batizado, ouve do Pai: eis o meu filho amado. Ele sai do Jordão, ele vem. E o mesmo Espírito, olha, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E Jesus estava cheio do Espírito. Isso é muito bom. É ou não é? É ou não é? O Espírito Santo é um combustível para você vencer nessa terra, filho. Se você andar no Espírito, você vai desejar coisas do Espírito. A Bíblia fala assim que assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Você ser guiado pelo Espírito é outro CPF, é outra história. Entendeu como é que funciona? Então veja bem, Jesus cheio do Espírito. Jesus vai para o deserto cheio do Espírito. O diabo acha que ele vai ganhar Jesus ali, nos Paranauê, mas Jesus, filhão, é palavra. O diabo vinha e Jesus, pá! Então veja só, Jesus estava cheio do Espírito Santo e com isso ele voltou do Jordão e foi para o deserto. E entre uma coisa e outra, entre vindo do Jordão, momento de celebração de alegria, e caminho no deserto, Jesus não deixou acabar o combustível. Jesus estava com o tanque cheio. Pergunta número 1 vai cair hoje na prova. Você é uma pessoa que anda com o seu tanque cheio? Como é que está o tanque cheio aí? Está cheio do Espírito Santo? Aleluia! Como se manter cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus diz assim, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, assim sereis cheios do Espírito, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Olha, buscando ao Senhor, apresentando diante dele com orações e súplica todas as vossas necessidades, devemos apresentar diante dele. É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Encher com o Espírito Santo, enchendo, maratonando 5 séries Netflix. Lá, indo na igreja uma vez por mês, tomando ceia, um mês sim, um mês não. Assim você não vai ser cheio do Espírito Santo. A tentação vai ser lambada em você sempre, mas você não é desses. Você é aquele que mantém a candeia cheia de óleo, você é aquele que caminha no Espírito Santo. 2, vamos lá. Como vencer a tentação? Vamos seguindo o Evangelho de Lucas, tá? No capítulo 4. Saiba que os dias de deserto podem chegar e acredite, os dias de deserto vão chegar. Não é porque eu quero não, gente. É porque vai chegar e vai chegar para todo mundo. E chega na casa de um, daqui 2 semanas chega na casa do outro, e a gente sai do deserto, o outro entra no deserto, e às vezes o outro está no deserto e você vai para o deserto junto para ajudar, para levantar. Olha só, o versículo 1 na parte B diz assim: e foi levado pelo Espírito ao deserto. Os desertos, eles não são malignos. Muito pelo contrário, quem levou Jesus foi o Espírito. E o Espírito de Deus, e não o Espírito do diabo. Então, o deserto vai chegar nas nossas vidas. Agora, você vai atravessar o deserto cheio do Espírito Santo, ou você vai cair rapidamente às tentações que estão lá. O deserto é lugar de milagre. Milagres que Deus fez no deserto com o povo de Israel, ele não fez mais em nenhum lugar. O deserto é um lugar de buscar a Deus.
O deserto é um lugar de reconhecer a Deus. O deserto é um lugar de passagem. Eu quero profetizar na sua vida. Você não vai morrer no deserto. O deserto não vai te derrubar. O deserto não vai te tragar. Muito pelo contrário. O nosso Deus é aquele que abre um caminho no meio do deserto. Ele é um Deus que faz jorrar nos lugares áridos um manancial de água. Você não está vendo? Você não está vendo? Não é isso que o profeta diz? Você não consegue ver? Eis que faço coisas novas. Farei fluir um manancial de águas em lugares áridos. O deserto é lugar de milagre. Amém? 3. Olha só. Persevere quando o deserto for grande. Gente, não cabe a nós ficar medindo o deserto de ninguém. Às vezes a pessoa está uma semana internado. Meu pai, você não sabe o que é uma... a pessoa fica uma semana no hospital. Você sabe o que é uma semana no hospital? Parece um ano. É terrível. É terrível. Eu quebrei a perna, tive tromboembolia pulmonar, fiquei internado lá uma semana. Parecia que eu estava um mês naquele lugar, doido para ir embora, uma falta de ar, uma loucura. Então a gente não tem que medir o deserto de ninguém. Mas olha só, às vezes o deserto é grande. E quando o deserto for grande, nós precisamos de perseverar. Como eu disse aqui, você não vai morrer no deserto. Você vai chegar no outro lado. Olha só, o versículo 2, a parte A diz assim, onde durante 40 dias, Jesus passou 40 dias no deserto. Olha, será necessário perseverança, será necessário resistência, será necessário resiliência, será necessário confiança. E eu pergunto para você, como está o seu nível de perseverança, de confiança, de resistência, de resiliência e de fé? É por isso que a Escola da Fé, toda quarta-feira, nós estamos falando aqui sobre isso. Sobre isso. Você precisa manter o seu nível de fé em alta. Vamos lá. Então, olha só. Geralmente, as coisas não são assim tão rápidas, não é verdade? Às vezes é um tratamento demorado, às vezes vai custar ali semanas, meses, e a gente não pode morrer no meio do caminho, não podemos. Nós precisamos de ajudar uns aos outros, nós precisamos de perseverar uns aos outros. Eu estava aqui, antes de começar a nossa Escola da Fé, e eu estava lá no grupo lá de intercessão. A gente tem um grupo de intercessão na nossa igreja que a gente ora todos os dias, de segunda a segunda, Natal, dia santo, feriado, 4 vezes no dia. E a Nádia colocou lá, gente, estou voltando aqui da Santa Casa, cheguei às 7h30 da manhã, 5 horas da tarde, estou chegando em casa. Passou o dia inteiro envolvido num tratamento oncológico. Olha só o tamanho desse deserto da Nádia. Mas ela está caminhando e nós estamos caminhando do lado dela. A falta de perseverança tem levado muitos a desistirem de suas vidas. Muitos têm desistido de seus casamentos, de suas famílias, do trabalho, dos seus sonhos, dos seus negócios, dos seus projetos. Então persevera. Tem gente que abre um negócio. Por que 68% das empresas elas fecham até o 6º mês depois da abertura? Perseverar. Gente, não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil. E se nós não estivermos preparados para atravessar o 1º, o 2º e o 3º ano, né? Depois, quando essa empresa estiver madura, pronta, resiliência, aí sim nós vamos dar para trás e falar, gente, não sei como é que a empresa ficou de pé. Foi Deus que te ajudou. Não sei como é que minha família chegou até aqui. Quantos problemas acontecem dentro da nossa família? Nenhuma família é perfeita, não é verdade? A família perfeita, ela é imperfeita. Mas nós precisamos de entender que nós precisamos de caminhar uns com os outros e mantemos o outro em alta. 4ª dica aí para você que está aqui comigo na nossa Escola da Fé, sobre o tema de hoje é Vencendo a Tentação. A 4ª dica é: faça um propósito com Deus quando o deserto chegar. Eu fiz um propósito com Deus, eu falei assim com Deus, mesmo se eu quiser soltar sua mão, meu Pai, segura forte a minha mão, não deixa eu desistir. Porque às vezes, irmãos, as coisas estão difíceis demais, é para todo mundo. Eu acredito, o pastor também é tentação, é provação, é problema, não é? Parece que nem acabou um, já está chegando o outro, é assim, ó. Mas como é que a gente fica de pé? Tem pessoas que falam assim, meu Deus, como é que essa pessoa está de pé? É porque nós fizemos um propósito de não desistir.
Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Olha só o que o texto diz. Está lá no versículo 2. Lucas 4:2 diz assim: foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Aqui está falando que Jesus fez o quê? Jesus, ele passou um propósito de 40 dias em jejum. Então não é que Jesus foi tentado durante 40 dias. Jesus foi para o deserto, passou lá 40 dias em jejum, sem comer nada. E aí o que acontece? No final dos 40 dias, o Satanás veio para tentá-lo. Então Satanás, ele aproveita momentos nossos de propósito, de consagração. A Bíblia fala assim: santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilhas, proezas no meio de vós. E é durante esse período de santificação, não é verdade? De propósito, de consagração, o inimigo, ele vai tentar nos roubar, ele vai tentar nos fazer cair. Então olha só, alimente o seu espírito e deixe a sua tentação morrer de fome. O que Jesus fez? Um propósito. Há certos tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Meu filho, não adianta botar corinho alto aí dentro da sua casa, não adianta frequentar a igreja. Se você precisa viver um testemunho de cristão e você precisa se consagrar. A consagração, ela não é obrigação da liderança, ela é obrigação de todo cristão. A consagração é obrigação de todo cristão. E tem gente que fica usando aí propósito e jejum aí, parecendo que é uma macumba evangélica. Eu vou fazer isso daqui para Deus me dar aquilo. Deus não está barganhando bênção. Não existe balcão de negócio para a bênção de Deus. Eu vou fazer um propósito aqui, vou fazer uma promessa para Deus me dar aquilo. Não, meu filho. Deus, ele não está vendendo e trocando bênção e milagre em balcão de promessa com ninguém. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Você não precisa ficar aqui barganhando bênção com Deus. Deus ele não vai negar aquilo que ele já nos deu com Jesus Cristo. Ele disse que ele daria juntamente com Jesus Cristo todas as coisas. Mas olha só, nós precisamos permanecer na palavra, orar a palavra, viver a palavra, simplificar a nossa vida espiritual. Tem gente que está achando que vai comprar Deus com jejum. Gente, jejum, ele não compra o coração de Deus, ele não muda o coração de Deus. Jejum muda o nosso coração para a gente viver a bênção de Deus. É diferente. O jejum vai mudar o nosso coração em relação a Deus. É isso. O que o jejum faz? Reprime a carne e aguça os nossos sentidos para ouvirmos a voz de Deus. Então, alimente o seu espírito e deixe a sua tentação morrer de fome. Tá bom? 5. Vamos embora? 5. Quinta dica aqui para você vencer a tentação. Olha só. Tenha convicção da sua paternidade espiritual. Deus quer curar a sua paternidade. Você está aí, se sentindo um órfão espiritual, é porque você não entendeu que Deus é pai e ele não é um pai como o nosso pai natural. Deus, ele é um pai maravilhoso e ele quer ter um relacionamento de família com você. Inclusive, sem ser domingo agora, no outro domingo é Dia dos Pais, eu vou falar sobre paternidade. Você precisa ser curado aí na sua filiação, na sua orfandade, tá bom? Eu vou falar de paternidade. Mas, pois bem, olha só. Satanás, ele tenta... Satanás, ele tenta oprimir Jesus e colocar dúvida no coração de Jesus a respeito da sua filiação de Deus. Então, olha só, no versículo 3, o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas veja bem, Satanás, se você é filho de Deus, faça isso, colocando dúvida. Não, no versículo de Lucas capítulo 3, ele ouviu da boca do próprio Deus: eis o meu filho amado. Meu filho, o que Deus falou a seu respeito é suficiente. O que Deus falou ao seu respeito é suficiente. Pega essa. Você não tem que ficar discutindo. Você não tem que ficar latindo com o cachorro quem late mais alto. Deixa a cachorrada latir enquanto os cães ladram, a caravana passa.
Você tem que ficar discutindo com o diabo se você é, se você não é, se você é filho de Deus, se você... Não, Jesus sabia. Jesus sabia quem ele era. E olha só, se você souber quem que você é, o inimigo nunca vai te convencer daquilo que você é. Mas se você não tiver certeza de quem você é, o inimigo, ele vai trabalhar na sua identidade. O inimigo está destruindo muita gente porque está com a sua identidade abalada. Então acredite, você é um filho amado de Deus. Todas as nossas celebrações no domingo nós terminamos assim, ó. Eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo. Por que a gente fala essas palavras? Nas palavras de envio, quando a gente está indo embora da igreja. Gente, aquilo ali são declarações poderosas a seu respeito, sobre a sua identidade. Primeiro, nós declaramos, eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. E nós estamos declarando de quem nós somos filhos. Eu sou filho de Deus. Porque todos quanto que o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu amo ser filho do Roberto e da Wanda, mas eu sou filho de Deus. E mesmo se eu não soubesse quem fosse meu pai, mesmo se eu não soubesse quem fosse minha mãe, Deus é suficiente, Ele é o meu pai, e Ele é um pai bondoso. E Ele diz assim, eu já estou pregando a mensagem que eu vou pregar domingo. Meu pai, se vocês que são homens maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não nos daria juntamente com ele todas as coisas. Então, Satanás estava assim, se você é filho de Deus mesmo, eu falei assim, meu filho, meu pai acabou de falar aqui, tem 40 dias, meu pai acabou de falar assim, eis o meu filho amado. Você não pode brigar com a verdade. Acredite naquilo que Deus está falando ao seu respeito. O problema é que você não acredita. O problema é que você não acredita. O problema é que você não acredita. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. É por isso que nós temos essa escola de fé, para você crescer em fé. Você está sentindo agora o seu coração queimando aí? Está sendo gerado fé dentro de você. 6. Vamos para o 6 ou vamos para a conclusão? Vamos no 6 aqui rapidinho. Meu pai amado, estou falando um monte aqui. Vamos lá. Olha só, sexta dica, sexta e última dica, para nós vencermos a tentação. Ande sempre bem alimentado espiritualmente. Não adianta você ficar enchendo a sua carne de um pornô soft, né? Imagens sensuais, canções sensuais, dancinhas sensuais. E não adianta, gente, não adianta ficar se enchendo de porcaria. Não adianta. Você come errado, o seu corpo paga. Você come certo, o seu corpo fica saudável. Você ficar jogando um monte de porcaria para dentro, o que vai acontecer com você? Você vai ficar fraco espiritualmente. Então, ande sempre bem alimentado espiritualmente. O que Jesus respondeu? O diabo disse para Jesus, se você é mesmo filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E Jesus já respondeu assim, meu filho, homem bem alimentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho me alimentado nesses 40 dias de palavra. Olha, se você sustentar a palavra vai te sustentar. Se você se encher de Deus, acredite, olha, não haverá tribulação e provação que será capaz de te resistir. Você será um irresistível. Se enche de Deus. Ande sempre bem alimentado espiritualmente. Eita glória, meu Deus, nunca ande com fome. Nunca ande com fome. Você não é um faminto pelas coisas do mundo. Você é um filho amado que se assenta à mesa. Deus não te chamou para você ficar comendo aqui uma migalha ali, um rios ali, um outro rios aqui, um versículo bíblico aqui. Não. Meu filho, se senta na mesa, igual você sentou agora aqui, está ouvindo uma hora de palavra. Se enche de palavra. Se você sustentar essa palavra, há tanto poder de Deus nessas palavras aqui, que se a gente colocar em prática aqui 15%, você vai sair voando. Acredite, tá bom? Jamais brinque com a fome da carne. Jamais brinque com a tentação. Fuja dela. Vamos para a conclusão? Tá muito gostoso, mas temos que terminar aqui. Olha só, o projeto de Deus para recuperar a sua vida inclui outras pessoas. Pare de andar sozinho.
Pare de andar sozinho, pare de fingir que você é o super-homem espiritual. Pare de achar que você, glória a Deus, amém, aleluia. E não, irmão, misericórdia, não, estou cheio de Deus. Não vem com esse evangeliquez. Quando a pessoa vem para mim cheio de evangeliquez, ó, eu tenho só 43 anos, eu sou novo. Eu sou pastor aí, esse ano completou 10 anos de pastorado. Mas a gente tem muito tempo. Quando a pessoa chega na igreja com uma espiritualidade sobrenatural, um evangeliquez assim, eu fico, pode aguardar, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Quando a pessoa ela se coloca nesse lugar aí, na quarta pessoa da Trindade, graças a mim, bendito seja eu, porque Deus me usa, porque eu isso, porque eu que misericórdia, não porque... Pode saber que tem alguma coisa. Não estou profetizando não, misericórdia. Mas sempre tem um negocinho. Olha só, o projeto de Deus para te recuperar, para te levantar e para te manter de pé. O projeto de Deus para te recuperar, para te levantar e para te manter de pé passa por outras pessoas. Acredite no poder do rebanho. O rebanho te protege. A igreja é a família de Deus. A igreja não é uma instituição humana. Muito pelo contrário, a igreja é uma instituição divina. Jesus disse, eu vou construir a minha igreja sobre esta palavra, e nós estamos nas portas do inferno. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceram contra essa igreja. Nós estamos lá, ó, dando pancada. Então, você não precisa de ter vergonha. Se você está atravessando por tentações, não é? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Se você está passando por momentos de tentações, procure uma pessoa cristã, experiente, não é? Cheia de Deus. Converse, compartilhe suas tentações, peça ajuda, não é? Peça ajuda. Esconder a sua dor só vai intensificá-la. Enquanto Naamã, ele escondia debaixo da sua armadura a sua doença, aquela doença estava matando ele. O dia que aquela menina viu a doença de Naamã, a lepra de Naamã, que estava comendo ele por baixo daquela armadura e aquela posição que ele tinha, e falou que ele tinha que procurar o profeta para se curar, meu Deus, a vida de Naamã mudou. Ele foi, ele acreditou, ele foi atrás, ele foi lá, e o que eu preciso? Não quero seu dinheiro, não. Eliseu falou para ele, não quero seu dinheiro, não, pode levar tudo embora aí. Você vai lá no rio, lá, vai se banhar lá 7 vezes e vai ser curado. Acredite nas palavras dos profetas. A Bíblia diz assim, ó, crê no Senhor Deus, não é? E ouça os seus profetas, então prosperareis. Acordei nessas palavras. Se você esconde a sua dor, se você esconde a sua tentação, se você esconde o seu pecado, isso só vai intensificá-lo. Mas se você estiver disponível e abrir o seu coração, e você colocar isso disponível, aí sim as coisas vão mudar no céu. Gente, precisamos finalizar aqui, tá? Mas olha só, seja qual for a sua tentação, finanças, problemas no casamento, mentiras, sexualidade, vícios, dependência, confesse tudo agora ao Senhor e nós vamos orar, tá bom? Acredite, a verdade é que qualquer assunto que você possa falar, Deus sabe e Ele quer abençoar. Tudo aquilo que nós tentamos esconder é porque já está fora de controle. Quando a gente traz luz, a gente coloca luz, a gente organiza as coisas, não é verdade? Quando a gente esconde a luz, as coisas continuam bagunçadas e a gente não consegue organizar e colocar no lugar. Então, acenda uma luz.